Boa tarde, tudo bem, galera? Eu sei que esse momento é um momento que a gente tem que ficar em casa. Sejam bem-vindos ao meu lar também. Eu espero que esse momento que a gente esteja juntinhos aqui nesse vídeo, que a intenção é que você esteja preparado para o Enem, que vem esse ano de uma forma atípica, sem a gente estar na sala de aula. Então, qual é o objetivo desse vídeo? Ele te dá algumas dicas e fazer alguns lembretes daquilo que você já vem estudando conosco. Alguns vêm do primeiro ano, o segundo, o terceiro, outros começaram a estudar no segundo ano e tem outros que só agora no terceiro ano. Enfim, seja lá que modalidade for, seja lá em que momento você se encontrou comigo, eu tenho certeza que esses encontros fez você crescer de alguma forma. Embora muita gente ache que estudar inglês é um saco, eu também acho que estudar química às vezes é um saco, estudar física às vezes é um saco, já alguns de vocês adoram. Mas a gente tem que lembrar que tudo no Enem, todo o contexto é necessário. Matemática, física, química, biologia, geografia, enfim, todas elas. Filosofia, que a gente não dá importância, mas a gente sabe que a leitura filosófica, a visão filosófica, ela nos ajuda a responder as questões, e hoje em dia eles estão abordando muitos assuntos que a gente precisa da sociologia, da filosofia, para a redação, né? Então, vamos lá. Bem, eu sou professora Celeste, do Colégio Luiz Viana. Esqueci de me apresentar logo quando comecei, mas como o vídeo é feito para os alunos do Luiz Viana, quando virem meu rosto, já vai lembrar até que eu sou. O Colégio Estadual Luiz Viana Filho está com a proposta de levar para você algumas dicas de todas as disciplinas, e esse é meu momento de abordar com vocês algumas diquinhas, né? A gente não vai aqui ficar resolvendo prova, a gente não vai ficar aqui lidando assunto gramatical. O que a gente vai fazer aqui é tentar mostrar para você algumas coisas práticas que são abordadas no Enem e que você já sabe, de língua inglesa, né? Eu já pratico com vocês inglês instrumental em sala de aula, acho que todo mundo lembra. Quem não lembra, tá aí no caderno, pode dar uma revisada. Se você não copiou nada no caderno, você pode entrar na internet e botar inglês instrumental lá no Google, e você vai ter assim um apanhado básico daquilo que é. Enfim, antes de mais nada, eu devo relembrar que quando estamos diante do monstro, né? Eu chamo monstro é o texto. Quando nós estamos diante do texto, dá assim às vezes uma confusão mental em alguns estudantes. Mas no seu caso, que está aí, não vai dar confusão mental nenhuma. Por quê? Primeiro, que apesar dele ser um monstro, na nossa cabeça ele vai ser um monstrinho pequeno, porque nós somos um monstro muito maior que eles. Nós somos um monstro de conhecimento, nós já praticamos essa técnica. Então, vocês têm um diferencial, nós já passamos pelas etapas, e eu disse a vocês que muitos estudantes, muita gente não viu a técnica de inglês instrumental, ela só vai ver lá na faculdade. Então, eu sempre recomendei que vocês aproveitassem bem essas dicas, aproveitassem bem as aulas, porque a técnica de inglês instrumental tem gente que saiu da faculdade e não viu, o que não é o caso de vocês, né? Então, vale a pena lembrar os 3 passinhos que a gente dá, que é o skimming, o scanning e o prediction. No passo 1, não sei se a gente lembra, mas vou dar uma abordada rápida. É aquele momento que você se encontra com o texto, dá aquela lida básica, aquela lida geral no texto, sem dar muita importância para ele, né? Só vendo mesmo a coisa como um todo. Aproveita para ver o tipo de texto, quantas linhas tem. Você vai nessa hora
se ambientar com o texto. É como você, quando está lendo um e-mail, que você lê o e-mail e fala assim, peraí, deixa eu parar para poder ver o que é que tem esse e-mail, porque acho que eu não entendi direito. A mesma coisa você vai fazer com o seu texto. Você vai dar uma lida rápida, né, para gastar um tempinho pouco para fazer essa lida, e vai lembrar também, quando você estiver fazendo essa lida, que a gente levou um tempo, mesmo com pandemia agora, no segundo ano a gente passou o tempo todo vendo o texto e fazendo o SSP, que é assim que ele é chamado por nós, que eu até contei a história para vocês, como foi que o nome surgiu, que foi uma aluna que deu a ideia e eu acatei essa ideia, muito boa por sinal, porque aí eu não preciso ficar falando as 3 palavras o tempo todo. Então, como nós estamos à frente, né, dos candidatos, nós estamos assim com uma vantagem, vamos aproveitar a nossa vantagem. Aí vem, depois desse primeiro passo, que é dar uma olhadinha rápida no texto, nós vamos para o segundo passo, que é o scanning. Nesse momento, o que é que eu vou fazer? O scanning significa escanear o texto, passar nele suavemente. É nesse momento que eu vou ver título, que eu vou ver subtítulo, que eu vou ver se ele tem figura, que eu vou ver o tipo de texto que eu vou fazer a descoberta do texto de forma geral, do que é que o texto quer de mim, o que é que o texto está me apresentando ali, que atenção eu vou desenvolver para esse, que tipo de atenção eu vou desenvolver para esse texto. Né? Porque se for um texto, por exemplo, político, eu tenho que me debruçar nele de uma forma mais atenciosa, porque ele pode estar vindo algumas coisas subjetivas, pode não estar muito claro. Se for um poema, mais subjetivo ainda. Se for um texto jornalístico, não, ele é um texto mais direto. Se for uma charge, ele tem uma ideia por trás daquela charge. Se for uma tirinha, também tem uma ideia por trás daquela tirinha. Às vezes não vem logo de cara o que é que significa. A gente precisa parar para poder analisar o que é que aquele texto quer que eu descubra. Pode ser também uma piada ácida, né? Hoje em dia tem muita piadinha ácida de política. Então pode ser que seja. A gente tem que se debruçar no texto nessa hora, fazendo esse escaneamento de uma forma muito criteriosa. Isso gastando pouco tempo. É aí que está o grande desafio do Enem. Eu tenho pouco tempo para responder muitas questões. E vou falar aqui também uma coisa que acontece com vocês. Vocês pegam a prova que vem em português, inglês e redação, e aí você se preocupa muito com a prova de português, porque você acha que a prova de português é mais importante do que a prova de inglês. E engano seu, ela é muito importante, mas acontece que a gente vai pelo todo. Se você errar 5 questões de inglês, vai ser muito ruim para você. Vai ser muito ruim para a área que você escolheu, possa ser que seja. Possa ser que não seja tão ruim para a área que você escolheu, mas você não pode perder as 5 questões. Então, você tem que lembrar que Enem e vestibular é o conjunto. Todas as matérias são importantes. Eu costumo defender isso o tempo inteiro. Então, vá nesse tempo seu de calma, destrinchando o texto, buscando as cognatas. O que é importante também, que eu já disse? Os numerais. Os numerais a gente já sabe de trás para frente, feito para trás. Aí tem gente que pode dizer assim, mas eu não sei, gente, está na hora então de olhar na internet, nesse momento que a gente está em casa, os numerais. Tem aluno que realmente está no terceiro ano e ainda não viu. Eu tinha um aluno no terceiro ano, que é hispano, em que ele não viu, ele viu outra disciplina. E aí? Mas eu me lembro que eu perguntei a ele, você está conseguindo captar algumas coisas? Ele estava conseguindo captar.
Então, eu tenho que olhar também, nesse momento, nomes próprios. Os nomes próprios eu não preciso estar traduzindo. Nome de rio, lago, montanha, vale, nome de cidade, nome de estado. Eu não preciso estar traduzindo essas coisas. Elas estão na nossa cara. Nós vamos simplesmente passar por cima. Uma coisa que é muito importante, que a gente não dá importância, são as marcas tipográficas. E o que é para a marca tipográfica? Não lembra que eu botava no quadro um símbolo, por exemplo, proibido estacionar, um símbolo de estacione, não fume, fique em silêncio. Eles gostam também de botar isso em texto, essas marcas. Quando ele coloca essa marca, você não precisa traduzir, a marca está lá, você vai entender. Se você tem lá no hospital, quando você chega, a plaquinha com a enfermeira fazendo assim, você sabe que aquele é um ambiente de silêncio. Então, nesse momento, você silencia. Tudo isso que eu falei é muito importante quando você está fazendo a descoberta de texto. Os numerais, tudo. O tipo de texto também super importante. Que tipo de texto é esse? Se for uma música, você pode não identificar logo de cara que é uma música, se você for uma pessoa que não anda ouvindo música em inglês. Mas lá no finalzinho, de onde foi retirada a música, lá do ladinho direito ou do lado esquerdo, vai estar de onde foi tirado. Outro dia eu vi uma prova que tinha uma música de Bob Dylan. Lá no final tinha o autor, Bob Dylan, o ano que Bob Dylan escreveu aquela música. Então aí você já sabe, é uma música. Para quem é aluno meu, todo mundo já sabe que eu não suporto música em inglês. Nem as músicas que a gente ouve na igreja, eu não sou chegada. Por quê? Porque ela foge do contexto, do entendimento da língua portuguesa. Ela foge completamente da ideia, do sentimento. Nossas palavras, elas são carregadas de sentimento. E no inglês não, é aquela coisa assim muito prática. Então eu não me identifico muito com as músicas em inglês. Então, feito isso, feito o skimming, feito o scanning, riscando as cognatas. As cognatas são maravilhosas. As cognatas, ou chamadas palavras transparentes, elas são tão transparentes que elas aparecem ali e ela já está me dizendo o que é que ela significa. Eu não preciso ficar buscando na minha mente. Por exemplo, eu vejo a palavra future no texto, que escreve F-U-T-U-R-E. Eu não preciso identificar o que significa futuro. Eu vejo a palavra global e a maioria das palavras terminadas em AL, que eu já dei essa dica para vocês. E se vocês gostarem desse vídeo, pode dizer que gostou e pedir para poder continuar dando dica, porque aí a gente vai abordar as dicas que a gente viu e as que a gente não viu em sala de aula. Pode botar nos comentários e aí é um incentivo para a gente continuar fazendo. Eu não tenho muita intimidade com vídeos, mas com a ajuda de um colega, ajuda do outro colega, a gente caminha e a gente vai tentar fazer o melhor para vocês. Porque o mais importante nisso tudo é que vocês gabaritem a prova toda. O importante é que vocês acertem as 5. Se não acertou as 5, acertou as 4 só, joia. Gente, eu vi aluno o ano passado e o ano atrasado dizer para mim, a prova foi muito fácil, fechei. E é isso que eu quero escutar de vocês. Embora a gente tivesse tempo da pandemia, fechei. Eu quero que você feche a prova. E com o que você tem até aqui do segundo ano somente, mas você veio para o terceiro ano e não deu tempo, o que você tem do segundo ano é chave, é importante para você deslanchar na prova de língua inglesa, ok? Então, o Enem não é um bicho de 7 cabeças, e aí eu venho para o meu terceiro passo, que é o prediction. Não consegui fazer o prediction, não consegui. O prediction é você imaginar o que seria o resto. Não consegui, não deu tempo. Não tem problema. Com o que você tem de cognata, com o que você tem de
palavras que você já conhece, com o que você tem de numerais, com o que você tem de símbolo, de título, de subtítulo, de figura, porque detalhe, é muito difícil aparecer um texto no Enem hoje que não tem uma figura. Outro detalhe também que vai te ajudar, com essa crise econômica, a prova ela diminuiu o tamanho, com certeza. Eles não vão gastar tantas folhas com as provas. Então, eles vão buscar textos menores, creio eu. Já estava reduzido ano passado, esse ano vai reduzir mais ainda, por falta de, din-din, foi gastado muito dinheiro com esse momento de pandemia, né? Que em inglês a gente já fez uma aula com vocês, eu já expliquei como se fala pandemia, que é pandemic, e coronavírus está aí para poder tentar amedrontar a gente, mas a gente sabe que no Enem a gente vai deslanchar, em nome de Jesus, eu creio. Eu vi uma amiga dizendo a mim, o ano passado, que eu perguntei assim, como é que você fez a prova do mestrado de língua inglesa? Porque ela disse a mim que não era muito chegada a estudar língua inglesa. Aí ela virou para mim e fez, amiga, eu olhei aquelas palavrinhas que parecia com o português, juntei todas elas, mas o que foi muito bom para mim é que eu tinha conhecimento do assunto abordado no texto. Então, vai a dica para você. Se ela se deu bem, tirou 7, passou, entrou para o mestrado e fez muito bem, não foi ano passado, não. Foi ano passado, meu Deus. Ela falou, ela já tinha concluído o mestrado. Eu creio que foi ano passado. Mas, enfim, ela passou por uma questão também de lógica. Pegou o que ela conhecia, pegou o conhecimento prévio também textual, mais aquele texto. As questões eram todas sobre o texto, como é para você também. Tudo sobre texto, não tem nada fora do texto. Mas é importante você ter esse conhecimento prévio do assunto. Então, o que você tem que fazer para o Enem? Ver jornal, ler revista, isso tudo em português mesmo. Você tem que se atualizar das notícias, de tudo que está acontecendo na sua cidade, na Bahia, no mundo inteiro. Você tem que saber o que está acontecendo, politicamente falando, economicamente falando, porque o seu texto pode ser sobre isso. Então, leia muito. Para eu tenho que ler em inglês? Não, você pode ler em português. Mas eu te mandei na última aula para o pessoal do primeiro, do segundo e do terceiro. Mandei para os 3. Eu te mandei links de sites que você... de sites não, de aplicativos, desculpa, que você poderia baixar e estudar texto, ouvir texto, e que você poderia adaptar o seu conhecimento e poderia ser dentro do seu entendimento. Você não ia botar texto que você não tivesse, pudesse destrinchar o que tem nele. Eu falei, acho que 5 ou 6 aplicativos, se não me engano, mas se vocês também pedirem para poder rememorar, eu faço um vídeo novo, coloco esses vídeos novamente, ensino a você como é que usa. É só você pedir, tá? Foi lá, botou nos comentários. A gente tem uma pessoa que está administrando o canal do Luiz Viana. E se tiver pedido, comentário, com certeza, o professor Alain vai dizer para mim. Ou o outro professor também que administra, que eu não sei, não me lembro agora. Eu sei quem é, mas eu não me lembro. Mas, enfim, é só solicitar. Vocês solicitando, eu costumo dizer na sala, quando o estudante tem vontade e tenta sugar, ele acha. Mas quando ele não pergunta, não tenta buscar, a gente cruza os braços e espera para ver o que acontece. Geralmente eu tenho alguns alunos que fazem pergunta, que se interagem, que mostram que estão estudando. Eu não vou dizer o nome de alguns, mas tem um assim que já veio à minha mente, começa com a letra G. Ele vem logo à minha mente quando eu falo de pergunta, quando eu falo de interação, quando eu falo de entendimento, porque é um aluno que senta na frente, que busca, que quer aprender.
E tem outros também, tem outros. E tem outros que têm uma facilidade incrível, incrível para o aprendizado da língua inglesa, mas que infelizmente não querem contribuir na sala, preferem ficar calados, e a gente respeita o momento de cada estudante. Mas o ideal seria que a gente tivesse ajudando, né? Ajudando um ao outro. Então, com esses 3 passinhos, a gente está preparado para matar 80%, 70% das questões do Enem, eu creio. Mas para a gente se organizar mesmo, antes de aplicar a técnica vista na sala de aula, vai aí algumas dicas para vocês que podem ser aplicadas agora, nesse momento de pandemia que a gente está em casa. A gente está em casa. Ai, mas eu tive que trabalhar para ajudar minha mãe. Eu conheço uma pessoa que ela trabalha e que ela tem que estudar a lição de um curso que eu estou dando. E ela tem 1 semana para poder estudar essa lição. Aí eu perguntei para essa pessoa, como é que você faz para poder estudar? Aí eu boto minha apostila no banheiro e toda vez que eu vou ao banheiro eu dou uma olhada na minha apostila. Eu boto minha apostila no lugar que está acessível. Toda vez entre um cliente e outro eu dou uma lidinha. Eu fiz, e os exercícios, como é que você faz? Antes de dormir, eu posso estar morto, mas eu dou uma lida num dia para no outro eu responder. O nome disso é interesse. Onde é que está o meu interesse por aquilo que eu estou fazendo? É uma pessoa que já está adulta, que já não tem mais a mesma garra que vocês têm para estudar, já não tem mais a mesma vitalidade, não tem mais aquele vigor, aquela vontade, não vai prestar o Enem e tem que estudar coisa que nunca viu, que não conhece, mas tem uma coisa maravilhosa na pessoa: interesse. Então, o interesse ele é a base de tudo. Uma dica que eu quero dar a vocês também é: resolva as provas anteriores. O ano passado eu resolvi, no 3º ano, estava perto do Enem, eu resolvia questões. Em uma das aulas, eu fui resolvendo questões e mostrando por que a gente erra, por que a gente acerta, como é que eu faço para acertar. Eu resolvi no 2º ano e resolvi no 3º ano. Outro detalhe que vocês podem dizer para mim é: a gente entende das cognatas, a gente sabe que essas cognatas são as palavras transparentes, mas e as falsas? O ano passado, no 2º e no 3º, no início da aula, eu colocava 3 cognatos para vocês. Eu levei o ano todo fazendo isso. Mas você pegou nessa lista? Você rememorou essa lista? Você leu o significado? Eu botava a palavra, o significado dela e por que você confundia, com o que você confundia. Então, você pegou na lista? Se não pegou, vá até sua lista, dá uma pegadinha nela. Ou então, não gostou da lista que eu fiz? Vai lá na internet, busca uma lista de falsos cognatos, tem de monte. A internet hoje é preciosa para as nossas vidas. A gente aprende milhares de coisas na internet, o que presta e o que não presta. Então, use o seu tempo, use esse tempo de pandemia. Eu estou usando o meu tempo para ler, para estudar, para refletir. Eu estou usando o meu tempo muito, muito mesmo, para poder estudar. Tem sido um momento precioso na minha vida de estudo. Então, você resolva as questões anteriores, resolva as provas. E uma dica: resolva a primeira prova, deixa ela lá no canto, depois resolva a segunda prova, depois volte para a primeira prova e tente resolver novamente. Veja por que você errou. As provas do Enem, elas seguem um padrão nas respostas. Tente ver que padrão é esse que eles utilizaram para você errar. Porque eles têm que fazer a prova para você errar. Por quê? Tem que ser uma prova cheia de truque. Por que tem que ser assim? Não tem vaga para todo mundo. Infelizmente, não tem cadeira para todo mundo nas faculdades. Então, eles precisam peneirar, ver quem são os melhores. Mas na minha cabeça não tem os melhores.
Na minha cabeça tem os que querem mais. O fato de você ser escola pública não é motivo para você não passar no Enem. Porque você tem a cabeça boa, você pode estudar e você pode ter o melhor resultado lá na sua prova. Basta você querer. Assim como eu já disse várias vezes na sala, eu sou fruto da escola pública e várias professoras do Luiz Viana também. Eu me lembro que eu tirei uma boa colocação no vestibular, a concorrência era muito grande, todo mundo perguntava se eu era maluca de fazer prova, se tendo estudado, se ter feito um cursinho, mas eu vim do Louisiana, eu vim do Municipal, eu vim do Gastão, e eu tenho orgulho de dizer isso. E eu espero que você tenha orgulho de dizer, eu vim do Luiz Viana, e você ser o melhor na sala do curso que você vai fazer. Eu estou falando com futuros médicos, futuros engenheiros, futuros futuros dentistas, futuros advogados, futuros engenheiros, futuro, seja lá o que for, é uma infinidade de profissões que se eu sair enumerando aqui, eu não termino hoje esse vídeo. E o objetivo da gente é terminar o vídeo. Então, você errou, vai lá, refaz, olha o que foi que você errou, tenta botar uma dica para você mesmo, porque foi que eu errei essa questão, onde foi que me pegaram. Observe que eu já disse lá no início do vídeo, a variedade de texto, a charge, ela é maldosa para você responder, mas ela é simplória, às vezes na pergunta mesmo vem a resposta. A tirinha também, às vezes na pergunta mesmo vem a resposta. Outra coisa que eu esqueci de dizer é, quando você estiver lendo o texto, lê o texto naquela observação do skimming e depois as questões, lê todas o enunciado e as questões, depois volte no scanner relendo, porque às vezes você mata a questão só nessa técnicazinha básica e boa para você. Então, perceba os gêneros. Você consegue resolver com mais facilidade. E comece sempre por eles. Se você olhou o gênero, você já criou mais segurança. Vai que é uma música que você já conhece. Eu tenho uma aluna que ela gosta muito de música. Se cair uma música, vai ser tremendo para ela. Vai ser maravilhoso. Porque já pensou se cai uma música que você já trabalhou no projeto musical? Esse ano é um dos grandes temas da TV brasileira, é falar da discriminação. Estamos tendo, ontem mesmo teve mais uma morte nos Estados Unidos por causa de preconceito racial. Então, capaz de cair, não é nem o preconceito racial, eles colocaram uma música, uma poesia, ou sei lá, um texto jornalístico falando. Esse ano foram 2 mortes com a de ontem lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil é todo dia, toda hora. Você entra no local, no supermercado, uma coisa, você está com a roupa diferente, já começam a discriminar vocês. Uma vez eu estava toda suja, faxinando, e já contei isso aos alunos, não sei em que sala foi, e eu entrei numa loja, e quando eu pedi para a menina descer o produto, ela falou, mas custa X, falou o valor. Quer dizer, o fato de eu estar suja, eu não podia pagar aquilo que estava ali. Eu não comprei na loja, fui na loja vizinha e comprei 3 pares ou 4 pares, sei lá, nem me lembro. Paguei em dinheiro, mas ela perdeu a cliente, a loja perdeu a cliente e a outra loja ganhou uma cliente pelo respeito. Respeito à sujeira daquele momento, que às vezes a gente vai à rua rapidinho e não tem tempo de botar um sapato, não tem tempo de fazer uma maquiagem, não tem tempo de ir para a rua nos padrões. Então, observe tudo que você puder observar no texto, nas tirinhas, na charge, nos posts, nos blogs, trecho de música, valendo isso tudo, gente, valendo música, valendo texto publicitário, valendo artigo de jornal, valendo revista, leia, mesmo que você não saiba inglês, leia. Você pode ler aqui num texto agora, numa tirinha, vê uma palavra, não sabe o significado. Quando você lê em outra tirinha, você descobre o significado.
Isso acontece com a gente quando lê em português. Eu já disse isso em sala, vou repetir aqui. Quando eu não sei uma palavra, eu nunca vou para o dicionário de cara. Eu tento ver novamente aquela palavra em outro contexto, que é para poder eu descobrir o que é a palavra sem o dicionário. Quando eu já vi várias vezes, eu não consegui de jeito nenhum, nem no texto nem no contexto, aí eu vou ver o que é aquela palavra, mas eu costumo não olhar no dicionário. Esse conselho eu já dei para vocês. Então, tem dois tipos de questões na sua prova, que é a de interpretação de localização, até escrevi aqui, e de interpretação pura. O que é isso, a de localização? São as questões que a resposta faz parte de um trecho do texto. Então, você lê o texto todo, mas ele botou um pedaço do texto exatamente como resposta. Essa questão é a questão facílima. Já a questão de interpretação pura é de um texto específico. Você precisa deduzir a resposta. Essa daí é mais difícil. E acontece muito também. Ela acontece mais na tirinha e na charge, em que você tem que descobrir o que é. Essa de localização pura, ela é um pouco mais difícil no Enem. Apesar dele botar a charge, a tirinha e tudo, ele não bota de localização pura, ele bota a que eu falei anteriormente, que é a de localização e interpretação. Isso acontece com o português também, viu, gente? Geralmente essas dicas que a gente dá em inglês são coisas que acontecem em português também. Estude também as provas comentadas. A internet está assim, ó, de prova comentada. Eu não coloquei nenhuma aqui, mas vocês podem buscar na internet. Prova comentada. Eu ainda não fiz o comentário de prova, porque eu realmente ainda não sei lidar com as ferramentas. A Alan até tentou me explicar como é que faz. Eu creio que nos próximos vídeos eu vou começar e eu vou conseguir. Na hora que eu conseguir, eu vou fazer, consegui. Mas hoje, nesse momento, eu não fiz aquela coisa comentada. Talvez eu consiga um flip chart, que é aquele quadro que a gente bota para poder ir explicando para vocês. Mas esse primeiro vídeo eu tô me dando por feliz de estar na frente do meu celularzinho, que eu tô fazendo com o celular. Eu não tenho uma câmera maravilhosa para fazer para vocês, mas eu tenho meu celular, eu espero que tudo dê certo. Se não der certo, a gente caminha para melhorar, porque essa vida da gente é de erros e acertos. Eu quero acertar. Eu quero ser uma boa produtora de vídeo. Eu vou conseguir fazer isso. Tudo que eu não consegui fazer, eu vou conseguir fazer. Eu não estou estancada, eu não estou parada. Eu não tenho 59 anos. Aliás, vou fazer 59 anos domingo, viu? Para quem não lembra. Então, muita atenção, gente. A gente tem que ter com essas questões comentadas. Vamos lá, vamos buscar lá na internet as questões comentadas. Muito cuidado também com os enunciados. Eu não acredito que o nosso enunciado, como eu falei antes, ele vai ser comprido. Não acredito nisso. Outra coisa que eu tenho que prestar atenção muito, já disse anteriormente no início do vídeo. Título, não entendi nada, mas tem um subtítulo. No subtítulo, eu posso ter a dica. Ai, não entendi nem no título, nem no subtítulo. Eu disse na sala de aula e digo aqui novamente, se não tiver no primeiro parágrafo e no último, gente, com certeza em inglês não vai estar lá pelo meio, é muito difícil. Não vai estar no desenvolvimento. O desenvolvimento você não vai entender com tanta clareza quando o texto é em inglês, como você entende logo de cara quando ele está no início e no fim. Então, possa ser, né? Tem gente que tem mais familiaridade com a língua inglesa e ele não entendeu no primeiro parágrafo, mas ele entende lá no desenvolvimento, né? Mas tente descobrir logo no primeiro parágrafo e no último e você vai se dar bem.
Lembra que eu falei? Vai logo no primeiro parágrafo, dá uma olhadinha que você vai matar a questão. Uma coisa que eu quero que você lembre sempre: o Enem não cai gramática. Acho que os últimos tempos de gramática foi lá quando eu fiz vestibular. Não, a gente não precisa mais gravar gramática, mas tem um detalhe: é necessário que você tenha algumas coisinhas internalizadas em você. Presente perfeito, passado perfeito, modais. Você tem que ter isso agarrado em você. Numerais. Você tem que ter agarrado voz passiva, que você veria agora no terceiro ano, fazia parte da programação. Mas se você não viu, vai lá novamente no Google, no YouTube, e vai lá e pesquisa voz passiva, voz ativa. Geralmente cai no vestibular ou no Enem e vestibular, voz passiva. Mas o que gosta muito, os textos são muito apresentados no presente perfeito, no passado perfeito, os modais são muito usados. Outra coisa, tente se ater às preposições mais usadas, do, although. Tem outras que eu coloquei na sala para você, que são preposições que aparecem demais. Se desejarem também, a gente pode fazer um vídeo sobre o que é que mais aparece de preposição, de conectivo, de verbo no Enem. É só dizer que a gente vai mandar ver. Os conectivos, eu já disse a vocês também que são importantes. E, então, ou, que em inglês a gente já aprendeu em sala de aula. A parte da prova são só 5 questõezinhas, como eu já disse. Então, identifique os textos, faça uma boa análise de Scheme, Scan e Prediction, olhe lá as citações no final, quem fez, quem não fez. Quem fez, quem não fez é ótimo. Quem produziu aquele texto utilizado na sua prova, e isso vai facilitar muito a sua compreensão. Uma coisa vai te levar a outra. O fato de quem escreveu o texto vai te levar a uma compreensão melhor desse texto. Enfim, eu sei que vocês já estão habituados com a leitura de texto, já estão habituados com contextualização, já estão ambientados também com o ambiente da tecnologia, podem buscar mais recursos, eu sei que sim. E para descobrir a ideia central do texto, vocês também já sabem como é que faz, mas essa é a base da língua inglesa. Descobriu a ideia central, matou a questão. Então, busque a ideia central, busque a chave. A chave é importante para você, tanto em português como em inglês, como em geografia. A chave do texto é a ideia central. Vá lá entender a ideia central do texto. Tudo em questão em inglês gira em torno do tema, da ideia central. A gente já viu isso em sala e eu digo isso o tempo todo. É muito importante que você consiga entender o enunciado. Lembre-se, o texto, cada textinho vai vir uma pergunta. É um texto, uma pergunta, o texto, uma pergunta, o texto, uma pergunta. Então, são 5 textinhos, são 5 enunciados que pode vir em diversos gêneros, ou eles podem escolher um só, não sei, a gente nunca sabe o que é que vão fazer. Se você não conseguiu identificar o tema, vai ficar confuso para você, porque a ideia central está toda ligada à questão do texto. Talvez essa seja a dificuldade número 1 sua. Então, identifique o texto de cada questão. Que tipo de texto é esse? Já falei da ideia central, né? Outra coisa, tente fazer em casa aquela coisa que eu já disse a vocês que eu fazia quando eu não sabia língua inglesa e queria aprender. É o self-talking. O que é isso? Você vai tentar, consiste em você falar em outra língua, tentando reproduzir pensamentos, ideias que permeiem sua mente através do idioma. Quais são as palavras que eu sei? Quais são os verbos que eu sei? Tenta falar alto para você ir memorizando. Se você não sabe, tenta ouvir uma frase
e reproduzi-la, para você ir gravando aquela palavra. Fica assim, meio maluquinho, né? Na frente do espelho. Eu costumo dizer que eu ficava totalmente malucona, né? Porque eu ficava... Até hoje eu faço isso. Eu vou dizendo o que é que eu tenho para fazer. What I have to do. Aí eu vou listando. Quando eu vou escrever minhas listas, às vezes eu quero escrever... Estou numa palestra, quero escrever o que se passou na palestra. Eu vou escrevendo tudo em inglês para ir praticando e não esquecer. Eu quero escrever uma receita. Você pode pegar um livro de receita aqui meu, você vai ver várias receitas em inglês. Mas foi eu que coloquei em inglês em vez de colocar em português. Por quê? Porque com isso eu vou praticando, eu vou rememorando, porque sua mente, ela precisa ser reabastecida, porque senão vai acontecer aquela coisa do esquecimento. Eu acho que eu já falei na sala, né, muitas vezes, que a tradução literal não vai resolver seu problema. Você não vai poder me levar para a prova, você não vai poder levar o dicionário, você não vai poder abrir o seu celular, você não vai poder abrir um dicionário. Tem 3 pessoas fazendo a prova com você. Você, Deus e o Espírito Santo, que é ensinador e que vai te lembrar aquilo que você estudou. Se você não estudou, ele não tem nada para te lembrar. Mas o bom é que você vai estar fazendo a prova em equipe. Vai estar vocês 3 nessa prova. Então, estude, se esforce. Não arrume desculpa para poder não ler. Não arrume desculpa para poder não estudar. Você consegue. Com ou sem pandemia, com aula ou sem aula, estando em casa, sem a orientação do professor, ao vivo e em cores, você consegue. Nós acreditamos em você, nós entendemos que esse momento está sendo difícil para todo mundo. Para mim está sendo muito difícil. Não estar na sala de aula, não ouvir a voz de vocês, não fazer aquilo que eu mais gosto de fazer, que é ensinar, está prejudicando a todos nós. Mas não significa dizer que eu perdi a minha capacidade de ensinar. Eu continuo entendendo que a minha capacidade não morreu e que eu continuo tendo essa capacidade e posso expor ela aqui num vídeo. Então, eu espero que esse vídeo tenha sido prazeroso para você. Para mim, foi bom fazer isso sabendo que você está aí assistindo. Foi bom saber que você vai levar uns minutos comigo. Que pena que eu não estou com você. Estou com muita saudade mesmo. Com perturbação, com grito, com o que for, eu prefiro estar aí com vocês. Mas se não podemos estar, podemos pedir a Deus que esse momento passe logo, que não morra mais ninguém, que a gente fique em paz. E breve nós estaremos juntos. Vou relembrar vocês o que eu já disse no vídeo do Dia do Estudante. Proteja-se, use máscara, fique em casa se possível e estude. Esse momento é seu. Momento de passar no Enem. Eu acredito em você. Beijo, amo vocês.